Vamos orar, vamos clamar pela graça e a bênção do Senhor sobre as nossas vidas nessa noite, enquanto meditamos em sua palavra. Deus de amor, Pai de eternidade, nós bendizemos o teu santo nome nessa noite. Nós te louvamos, Senhor Jesus, pela graça que o Senhor nos dá de estarmos na tua presença, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, e como é maravilhoso estar diante do teu altar, estar, Senhor, em comunhão contigo, em oração, entoando cânticos ao Senhor, cânticos que expressam a tua soberania, a tua grandeza, a tua fidelidade, a tua bondade, Senhor. É maravilhoso te adorar, ó Pai. E nós nos alegramos em podermos estar na tua casa, em comunhão contigo e com cada um dos irmãos presentes. Pai Santo e amado, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra revelada que o Senhor deixou para nós. Essa palavra viva, palavra eficaz, que surte muito efeito nas nossas vidas, que tem nos transformado a cada dia, Senhor, e nos deixado mais parecidos com Cristo. Quando nós ouvimos essa palavra e colocamos ela em prática, o teu Espírito Santo, Pai, com um poder grandioso opera em nossas vidas. E nós te louvamos. Obrigado, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Que o Senhor receba tudo que está sendo feito aqui nessa noite. Todo o culto que estamos prestando ao Senhor. Porque não estamos aqui, ó Pai, para assistirmos, mas para prestarmos o culto ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Senhor, nós clamamos pela tua bênção e a tua graça sobre nós nesse momento, onde estaremos meditando na tua palavra, Senhor. Pedimos ao teu Espírito Santo que nos dirija em todas as coisas. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo ministre os nossos corações e que eu aqui seja apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Porque de mim mesmo eu não tenho nada para falar que venha edificar aos meus irmãos. Mas a tua palavra, através da ação do teu Espírito Santo, pode ter um efeito grandioso na vida daqueles que ouvem e colocam em prática a tua palavra. E nós clamamos por ti, Espírito Santo. Trabalha nas nossas mentes e nos nossos corações nesse momento e nos faz compreender as tuas verdades, ó Pai, que mudam as nossas vidas e nos faz andar num caminho reto, puro, santo e agradável ao Senhor. É o que nós oramos nessa hora, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, no capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. Quem tiver alguma dificuldade, você abre lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, e vai voltando um pouquinho. Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. 1 João, capítulo 2, nós vamos continuar a nossa série nas epístolas de João. Nós vamos meditar hoje dos versos 7 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, nós aqui estamos vendo João fazendo uma transição de assuntos.
Nós vimos dos versos 1 ao verso 6, João falando sobre o conhecimento de Deus. E João falou que aqueles que verdadeiramente conhecem ao Senhor guardam os seus mandamentos. João fala de algumas características que o Senhor requer de nós. Nós precisamos conhecer a Deus. E João também diz como nós podemos identificar essas pessoas. Como é que no meio da igreja, lembrem, né, do pano de fundo que nós falamos que havia ali naquela igreja em Éfeso, onde pessoas ditas cristãs, né, que nós chamamos de cristãos nominais, que apenas dizem que são cristãos, mas na sua conduta não conseguem demonstrar que verdadeiramente foram regenerados pelo Espírito Santo. Então, pessoas que estavam dentro da igreja, se diziam cristãs, mas estavam trazendo heresias dentro da igreja, falsos ensinamentos. E João começa a falar que aqueles que verdadeiramente conhecem ao Senhor guardam os seus mandamentos. Então João estava querendo dizer para a igreja que aquelas pessoas que estavam trazendo falsos ensinamentos para a igreja, eles não conheciam verdadeiramente a Deus, porque eles não estavam guardando os mandamentos do Senhor, mas estavam trazendo doutrinas humanas e mundanas para dentro da igreja. E agora João vai fazer uma transição de assunto, e ele vai passar a abordar sobre o amor. É uma outra característica que deve haver na vida do cristão genuíno. E ele começa falando, dizendo que ele não escreve para aquela igreja um novo mandamento, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então João não está falando nada novo para o povo ali da igreja. Ele estava falando algo que ele diz que é um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. E esse mandamento ele vai discorrer depois, que é sobre o amor que nós devemos ter aos nossos irmãos. O amor que o verdadeiro cristão deve ter com o seu próximo. E esse mandamento ele foi ensinado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13, nós vamos ver Jesus ensinando esse mandamento. Mateus capítulo 13, versículo 34. Mateus 13, 34. Todas essas coisas anotei errado aqui, irmãos. A passagem aqui Jesus fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele fala, novo mandamento vos dou. Né? Amem ao próximo como a vocês mesmos. Só que o interessante é que esse mandamento não é um mandamento que Jesus trouxe como algo novo. João ele começa a dizer que é um mandamento antigo, qual desde o princípio tivestes. E ele depois diz, esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Esse mandamento ainda é mais antigo do que quando Jesus falou. E esse mandamento aparece a primeira vez na Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, que diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. A outra passagem é o capítulo 5. Jesus falando no verso 43, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E depois ele fala, novo mandamento vos dou, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Isso vem lá desde Levítico, no capítulo 19. Esse mandamento sempre esteve com o povo de Deus. Então o Senhor tinha dado essa ordem ao seu povo: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja o que é que o Senhor fala. A ira não poderia ser guardada contra os filhos do próprio povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aquele próximo que a gente vê aqui em Levítico, aparenta ser que Deus está falando que o nosso próximo era somente as pessoas que estavam dentro do reino de Israel. Era aquele povo que era o povo de Deus. E aqueles que estavam próximos, que faziam parte do povo de Deus, os irmãos não deveriam odiá-los de maneira nenhuma. Só que aqui em 1 João, no capítulo 2, no versículo 8, João continua dizendo: todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Quando a gente lê isso aqui uma primeira vez, isso causa um pouco de confusão na nossa mente, porque João fala: não estou escrevendo a vocês, novo mandamento, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. E aí depois ele fala: todavia vos escrevo novo mandamento. É novo mandamento ou não é novo mandamento? Na verdade, queridos, não é novo mandamento. Só que a gente viu que o Senhor, ele deu esse mandamento em Levítico 19, e o Senhor Jesus, quando vem, ele traz esse mandamento à tona, dizendo que esse mandamento precisa continuar sendo observado por aqueles que são de Cristo, e que esse mandamento é urgente nos nossos dias. Nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Só que o Senhor Jesus reveste esse mandamento com um significado muito mais amplo, mais rico e muito mais profundo. Veja lá em João, na epístola de João agora. João capítulo 13. João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei uns aos outros. Olha o que é que Jesus está dizendo. Ele está trazendo aqui um entendimento mais rico, mais amplo, mais profundo acerca do mandamento que Deus tinha dado lá em Levítico capítulo 19. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Isso aí todo o povo já sabia. Mas ele diz: assim como eu vos amei. Cristo nos dá um novo padrão a seguir. Nós devemos amar-nos uns aos outros, assim como ele nos amou. Que também vos amei uns aos outros. E ele continua: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus aqui está dizendo que o amor se torna característica daqueles que verdadeiramente são cristãos. Nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo se nós tivermos amor uns pelos outros. Essa palavra não tinha sido dita lá em Levítico 19. Então Jesus vem, traz aquele mesmo mandamento de volta, mas ele aprofunda. Ele traz um significado mais rico e mais amplo com relação a isso. E quando a gente olha para um mandamento desse, o Senhor Jesus falando, nós somos desafiados diariamente a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Porque é isso que o Senhor está nos dando como mandamento. Ele diz: novo mandamento vos dou. Na verdade não era um mandamento novo, mas ele traz uma nova roupagem ao mandamento que já existia. E um mandamento, queridos, é algo que nós ouvimos de Jesus e a gente não tem uma opção
de escolher fazer ou não fazer. Mandamento é mandamento. A única escolha como filhos de Deus que nós temos é obedecer o mandamento de Cristo. E Ele nos dá esse mandamento, que nós devemos amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. E nós somos desafiados todos os dias a colocar isso em prática. E sabe quando é que se evidencia mais ainda isso? No momento em que nós vivemos conflito com alguém. Quando nós convivemos com pessoas que muitas vezes têm alguma coisa contra nós. Quando nós convivemos com pessoas que são difíceis de lidar. Pense aí naquele seu colega de trabalho problemático. Naquele parente que você tem que só a misericórdia de Deus. Às vezes um irmão na igreja que você sabe que não é fácil lidar com ele. Mas a palavra de Deus nos ordena, como mandamento, nós devemos amar a Ele, assim como Cristo nos amou. Que padrão é esse? O padrão, queridos, é que nós não podemos escolher aqueles que nós devemos amar. Nós precisamos amar a todos. E quando a gente compreende o amor que Cristo derramou sobre nós, fica mais fácil a gente amar o nosso próximo. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores. Nós merecíamos o amor de Cristo nas nossas vidas? De maneira nenhuma. Nós merecíamos condenação ao inferno por causa do nosso pecado, porque nós estávamos distantes de Deus, em desobediência à sua palavra, e Cristo, demonstrando a sua misericórdia, mesmo sem merecermos, Ele decidiu nos amar. Ele não olhou a nossa posição social, Ele não olhou se éramos brancos, negros, Ele não olhou para a gente, Ele simplesmente nos amou, entregou a sua vida por nós, derramou o seu sangue naquela cruz para nos salvar. E o mandamento que Ele dá é para nós seguirmos o padrão dEle. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar uns aos outros. E o amor verdadeiro, querido, ele lança fora todo o defeito que a pessoa possa ter, todo o problema. Mas muitas vezes nós confundimos esse amor achando que aquele que ama é besta. E tem pessoas que se aproveitam desse amor. E não é esse amor que o Senhor Jesus está falando. Nós devemos amar uns aos outros, mas quando nós, que conhecemos a palavra de Deus, como nós vimos hoje de manhã, que podemos julgar todas as coisas, quando nós vemos algo de errado na vida do irmão, a gente vai deixar ele como está só porque a gente ama ele? De maneira nenhuma. Nós vamos chegar com esse mesmo amor e vamos admoestar o nosso irmão. Nós vamos ajudá-lo a melhorar, a estar em conformidade com a palavra de Deus, seguindo o mandamento que o Senhor nos deu. E esse mandamento se aprofunda tanto que o Senhor chega ao ponto de dizer que nós devemos amar até os nossos inimigos. Porque Ele diz que não tem mérito nenhum você amar aqueles que te amam. Você dizer que ama a sua mãe é muito fácil. Eu amar minha mãe, meu pai, eu dizer que amo Guilherme, que amo Lani, Larissa, é muito fácil. Porque esse amor é recíproco. Ele também me ama, então é fácil eu amar. O mérito está em amarmos quem nos persegue, aquele que nos odeia, aquela pessoa que muitas vezes já olhou para nós e disse que quer ver o nosso mal, que quer nos ver às vezes até mortos. Muitas pessoas já ouviram isso. E o Senhor nos desafia nessa noite a seguir o padrão dEle, a amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E nós vimos em Levítico 19 que quando Deus fala para amar ao próximo, o próximo era o povo ali de Israel. E Jesus ele aprofunda muito mais isso. Quem é o nosso próximo, que a palavra nos ensina? É todo aquele que precisa de nós. Todo aquele que chega até nós com alguma necessidade e declara que precisa de nós, esse é o nosso próximo. Quando João fala no versículo 8, a palavra, vos escrevo novo mandamento,
Ele não está falando novo aqui com relação a tempo, não. No grego existem dois tipos de novo. Existe o novo com relação a tempo, né? Novo, velho, e existe o novo que está relacionado à qualidade. Então, João aqui está dizendo que esse mandamento ele tem uma qualidade diferente do primeiro. A palavra novo aqui, ela recebe um novo aspecto. Um deles é a profundidade, porque Cristo nos desafia a nós amarmos como Ele nos amou. E Ele mostra que Ele se entregou por nós, quando nós ainda éramos pecadores. E nós também devemos aprender a dar as nossas vidas pelos nossos irmãos, assim como Ele se entregou por nós. Nós vamos ver isso no capítulo 3 de 1 João, versículo 16, que ele diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Isso é muito profundo, queridos. Isso é muito profundo. E um outro aspecto também que esse mandamento traz para nós é com relação à extensão. Quando a gente tem o conhecimento que o próximo é todo aquele que precise da nossa compaixão. Como o Senhor Jesus diz, nós devemos amar até os nossos inimigos. E quando nós colocamos em prática esse mandamento, ele faz toda a diferença nas nossas vidas. Quando nós colocamos em prática esse mandamento, ele reorienta as nossas atitudes. Sabe quando você está lidando com aquela pessoa difícil e problemática, e ela pisa no teu calo e você vai ter uma reação explosiva, e na hora o Espírito Santo te lembra dessa palavra, e você respira 2 vezes, e você coloca na sua mente: eu preciso amar aquele que me persegue. Se o Senhor não olhou os meus defeitos e me amou, eu preciso amar essa pessoa também. Me dá paciência, Senhor. Eu preciso amar. E amar, queridos, é muito mais do que suportar. Tem pessoas que dizem assim: eu não te amo, eu te suporto. Não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. O Senhor Jesus nos ensinou a amar. E o amor consiste em ações. Nós precisamos colocar esse amor em prática na vida dessas pessoas também, que nos odeiam, que nos perseguem, que são difíceis de lidar. Nós precisamos praticar o amor, porque esta é a qualidade daqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E a palavra aqui continua no versículo 2. No capítulo 2, versículo 8. E a verdadeira, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. João está querendo dizer assim, ó, e nesse mundo de trevas, nesse mundo de escuridão, coloca o amor em prática. As trevas que haviam no mundo não terminaram não, mas elas já estão se dissipando, porque Cristo veio demonstrar o verdadeiro amor de Deus por vocês. E quando vocês pegam essa palavra e colocam em prática na vida de vocês, vocês também estão iluminando esse mundo de trevas, colocando essa palavra em prática. Nós somos sal da terra e nós somos luz deste mundo. E como é que nós iluminamos esse mundo de trevas? Quando nós colocamos o Evangelho em prática nas nossas vidas. Assim como Jesus veio demonstrando o amor de Deus por nós, e Ele começou a trazer luz a este mundo, e as trevas começaram a dissipar, a igreja do Senhor também tem esse mandamento para continuar seguindo. Se nós quisermos continuar iluminando este mundo com a luz de Deus, nós precisamos colocar em prática a palavra do Senhor nas nossas vidas. Iluminando este mundo que está em trevas. E o Senhor nos desafia a fazer isso. É um papel da igreja continuar sendo luz neste mundo. Então nós precisamos colocar em prática essa palavra e amar uns aos outros. Orar pelos que nos perseguem, amar aqueles que nos odeiam. A pessoa difícil, cheia de problemas, cheia de defeitos, cheia de pecado. Assim como Cristo te amou, como você era dessa forma, você também precisa amar essa pessoa. Se o Senhor Jesus te perdoou, quem somos nós para não perdoar aqueles que nos odeiam e aqueles que nos perseguem?
E João continua no versículo 9. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. João está resumindo aqui numa coisa, olha, o ódio não sobrevive na luz. O falso cristão, ele pode até afirmar com a sua boca que ama, que é um crente de verdade. Ele pode tentar deixar isso bem claro em palavras para as pessoas que mantêm algum tipo de comunhão com ele. Mas se os seus atos não são coerentes com as suas palavras, a conduta dele contradiz tudo o que ele fala. E se a conduta dele contradiz aquilo que ele fala, as pessoas não reconhecem que ele é discípulo de Deus. As pessoas reconhecerão que somos discípulos de Jesus se nós amarmos uns aos outros. E não é amar só em palavras, é amar em demonstração de ação, de amor por aquelas pessoas. Assim como o amor não pode habitar nas trevas, o ódio não pode sobreviver na luz. E João já falou um pouco sobre isso na epístola, no capítulo 1, versículo 5. Ele diz: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Quem odeia ao seu irmão está em trevas e não conhece a Deus, porque Deus é luz. E no capítulo 4 de 1 João, versículo 8, ele diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se você apenas fala da boca para fora e não demonstra em ação, o apóstolo João está dizendo que essas pessoas até agora estão nas trevas. E essa palavra, apesar de ser dura, traz uma esperança para aqueles que se dizem filho de Deus e têm guardado rancor, ódio contra as pessoas no seu coração. Veja que João não condena essas pessoas de uma vez por todas. Ele diz: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Isso quer dizer que ainda tem jeito. João aqui ele está deixando uma porta aberta. Você até agora está nas trevas, mas você pode mudar essa situação. Você pode se arrepender dos seus pecados. Você pode vir para a luz. E ele deu esse segredo no versículo 9 do capítulo 1. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você diz que está na luz e ainda odeia o seu irmão, você ainda, até agora, está nas trevas. Mas vocês não precisam ficar nessa escuridão. Você ainda pode chegar até o pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo e viver uma vida de retidão e amor, uma vida de obediência à palavra de Deus e colocar o amor em prática na sua vida. Nisso conhecerão que vocês são discípulos de Deus. E quando você passar a amar verdadeiramente ao seu irmão, ao seu próximo, verdadeiramente você estará andando na luz, assim como Deus é luz. Versículo 10. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Gente, a falta de amor na vida de um cristão, a única coisa que pode acontecer é produzir escândalo e tropeço. É um péssimo testemunho alguém que se diz cristão e não demonstra em ação o amor que ele deveria ter pelas pessoas. Se um crente, ele guarda ódio no seu coração, o tropeço está nele mesmo. Ele encontra nele mesmo um tropeço para crescer espiritualmente. Isso é algo que nós devemos estar bem atentos, queridos. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós cheguemos a um estado de perfeição.
O que o Senhor requer de nós é que nós chegamos a um nível de maturidade. Lembre-se que o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos a cada dia buscar chegar nesse padrão. O padrão de Deus para nós é o Senhor Jesus e nós precisamos chegar nesse grau de maturidade. E como é que você quer chegar nesse grau de maturidade se você tem um tropeço dentro de você mesmo, que é o rancor e o ódio que você tem guardado das pessoas? Nessa noite o Senhor te convida a liberar perdão sobre as pessoas. Aqueles que você alimenta ódio, aqueles que te feriram, aqueles que falaram palavras que muitas vezes te colocaram para baixo, que te fizeram chorar. Entregue nas mãos do Senhor. É Ele que executará a justiça em nosso lugar. Nós não somos justos, queridos. Muitas vezes nós pensamos ser justos, nós queremos muitas vezes fazer justiças com as nossas próprias mãos, nós guardamos rancor e ódio das pessoas, nós jogamos praga para as pessoas e dizemos que somos crentes. Mas a palavra nos afirma que se nós guardamos ódio contra os nossos irmãos, nós até agora estamos em trevas. Mas nós não fomos chamados pelo Senhor para andar em trevas. Nós somos chamados por Deus para andar na luz. E nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos ajude a liberar perdão, a esquecer essas coisas, assim como o Senhor Jesus Cristo não lembra do nosso passado. Quando Ele nos resgatou, o nosso pecado passado Ele esqueceu de uma vez por todas. E nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aprenda a liberar perdão também sobre aqueles que te fizeram mal. Sobre aqueles que lançaram palavras que te feriram, que te magoaram. Para que você possa andar na luz e você possa tirar essa pedra de tropeço que está dentro de você mesmo. Queridos, para João não há meio termo. Ou você anda na luz, ou você anda nas trevas. Ou você ama, ou você odeia. Não existe meio termo. Não tem como você dizer, me deixa aqui na sombra. Eu não estou nem na luz nem nas trevas, eu estou aqui na penumbra. Estou na sombra. Não existe. João não dá meio termo. Ou você perdoa de uma vez por todas e abre mão do rancor, do ódio que está em seu coração e coloca o amor em prática na sua vida para andar na luz, ou você vai permanecer nas trevas. Não existe meio termo. Onde, porém, prevalece o amor, ali habita a luz de Deus. Quem vive na luz, queridos, não anda tropeçando, porque ele pode ver claramente o caminho que ele está seguindo. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Versículo 11, ele finaliza dizendo: aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João aqui, em resumo, está dizendo, olha, quem permanece odiando as pessoas, verdadeiramente não foi regenerado e não tem garantia da sua salvação. Ele está em trevas. Se você não se arrepender do seu pecado, se você não lançar o seu ódio, o seu rancor diante do altar de Deus e pedir perdão pelos seus pecados, queridos, se você tem dificuldade de fazer isso, essa é uma evidência de que talvez você não tenha sido verdadeiramente regenerado pelo Espírito Santo de Deus. João traz palavras duras para nós, mas é a palavra de Deus e ele precisa pregar isso para a igreja. São palavras duras muitas vezes de dizer aos irmãos que estão aqui nessa noite, mas é a palavra de Deus e eu não posso me calar com relação a isso. E lendo essa palavra, o Senhor também me faz refletir sobre algumas atitudes da minha vida, sobre alguns sentimentos que muitas vezes eu guardo dentro de mim. E a gente precisa abrir mão desses sentimentos ruins. Nós precisamos lançar diante do altar de Deus, queridos. O diabo é o príncipe das trevas. Quem odeia o irmão não é verdadeiramente convertido
e provavelmente estar nesse reino de trevas. Ele ainda não foi transportado por Cristo das trevas para o reino de luz. E veja que o apóstolo João ainda diz que a pessoa que odeia o irmão está nas trevas, e ele continua, e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Esse é um grande perigo. Quem anda nas trevas não tem segurança nenhuma. É uma pessoa que muitas vezes o rancor e o ódio guardado dentro dele trava a vida da pessoa. E a pessoa anda sem um projeto de vida, sem um propósito. É uma pessoa que muitas vezes não sai do lugar, não progride por causa do rancor e do ódio que tem guardado dentro do seu coração. Ele diz aqui, ele não sabe para onde vai, ele não tem uma direção clara para seguir, porque está alimentando o seu coração de ódio e de rancor e não tem demonstrado um amor. Fazer uma viagem, querido, nas trevas, é você caminhar rumo a um grande desastre na sua vida. E ele finaliza dizendo que as trevas lhe cegaram os olhos. O ódio verdadeiramente cega, querido. Cega como as trevas nos cegam. E João aqui está dizendo que o ódio é capaz de te cegar e é algo que nós precisamos estar atentos, porque tem cristão que odeiam pessoas e eles estão tranquilos com relação a isso. Eles não acham que eles estão errados, porque o injustiçado foi ele, Deus. O injustiçado fui eu não tenho culpa nenhuma, não. E continua alimentando o ódio. Quando o Senhor Jesus fala sobre o trato com o nosso irmão, ele diz que se o teu irmão tem algo contra você, você deve ir até ele e se acertar com seu irmão. Ele não está dizendo, olha, não é se você tem algo contra ele, é se ele tem algo contra você. Se ele te fez o mal, não espere ele vir até você para resolver, não. Vá até ele e resolva. Mostre que você é regenerado, que você é cristão. Demonstre em atitudes que você verdadeiramente foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. E diga, meu irmão, eu estou aqui para a gente resolver a tensão que há entre eu e você. É notório que a nossa relação não é transparente, não é aberta, existe um bloqueio entre nós. E eu estou aqui em nome de Jesus para resolver esse problema contigo. Estou desarmado, não estou com faca nas mãos, não vim aqui me justificar, eu só quero te pedir perdão. Me perdoe. E às vezes você não fez nada. Quem tem que te pedir perdão é ele, porque foi ele que te feriu. Mas você, como um servo de Deus, é que vai até ele, demonstrando o amor, o poder de Deus agindo na tua vida e diz, eu vim te pedir perdão. E na hora a pessoa vai pensar, quem tinha que estar pedindo perdão era eu, porque você não me fez nada. E tem a convicção que Deus vai desarmar a pessoa na hora, e você vai resolver os problemas. E você vai se livrar de todo esse sentimento, de todo esse rancor que tem te cegado. Muito cuidado, queridos. Quando você guarda rancor, ódio dentro do seu coração, e você acha que está tudo tranquilo, é um sinal que você já está cego por causa dos sentimentos. Uma pessoa cega, uma pessoa que está amargurada, guardando rancor no seu coração, ela fica cega. Seu raciocínio fica obscurecido, ela perde o discernimento. E a única solução que ela tem é se arrepender do seu pecado e andar na luz de Cristo. E a verdadeira luz de Deus está ao alcance de todos. Como João disse, lá no capítulo 1 de João, no versículo 9. A saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Senhor está nos desafiando nessa noite através da sua palavra. Essa é uma mensagem que foi escrita há quase 2000 anos atrás. E são palavras que nós lemos hoje, muitos anos depois, e elas ainda fazem todo o sentido nas nossas vidas. Infelizmente, o rancor e o ódio é algo recorrente na vida das pessoas.
Infelizmente, queridos, nós aprendemos a não confiar mais nas pessoas, a sempre estar num estado de defesa com relação a quem se aproxima de nós, porque nós temos medo de nos machucar, nós temos medo de nos ferir. Mas lembremos do que Cristo fez por nós. Ele se aproximou de nós sem olhar o nosso pecado, sem olhar o nosso defeito. Ele simplesmente veio e decidiu nos amar. E nos deu a salvação que nós não merecíamos. E nós precisamos seguir esse grande exemplo de Cristo. Vamos tentar, queridos, quando estivermos tratando com irmãos em Cristo, abrir o nosso coração para aprender a amar essas pessoas, a nos desarmar com relação a elas, a aprender a amar verdadeiramente, demonstrando o nosso amor por essas vidas. Tem irmãos que andam no trato com pessoas e muitas vezes ficam sempre desconfiando das atitudes do irmão. Às vezes o irmão vem, é um irmão amoroso, é um irmão que está totalmente aberto, que não guarda rancor, e o irmão fica, esse aí assim amoroso, ninguém é assim, já fica logo desconfiado, alguma coisa vem por aí. Muitas vezes é por causa das mágoas, das experiências que viveu durante a sua vida, e essas pessoas não conseguiram abrir mão desses sentimentos ruins. E eu quero dizer a você que se você continuar guardando isso dentro de você, isso só vai fazer mal a você. E muito cuidado para que esse ódio e esse rancor não segue as suas vistas. E para que naquele grande dia você ache que você está sendo salvo, mas na verdade você viveu a sua vida toda em trevas, não reconhecendo o seu pecado. Mas eu quero desafiar a cada um de nós, lance diante de Deus nessa hora todo o ódio, todo o rancor que talvez você tenha guardado dentro do seu coração. Se você confessar os seus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. E vamos aprender, queridos, a amar como Cristo nos amou. Esse é um mandamento, nós não temos escolha, nós precisamos colocar isso em prática. Vamos orar nessa noite. Que você possa abrir o seu coração nessa hora diante de Deus. Eu vou fazer uma oração nessa noite, mas você pode estar aí no seu lugar fazendo a sua própria oração ao Senhor. E se nessa noite você identificou dentro de você algum sentimento ruim contra alguém, rancor, ódio, se lance no altar de Deus nessa hora e diz: Senhor, eu me arrependo do meu pecado, ó Pai. Eu lanço diante do Senhor esse ódio, esse rancor que eu sinto de fulano de tal, ó Deus. Limpa o meu coração, Senhor, e me ensina a amar como Cristo nos amou. Eu quero ter o meu coração livre, eu quero tirar de dentro de mim essa pedra de tropeço que pode me impedir de crescer espiritualmente, ó Pai. Peça isso ao Senhor e o Senhor fará coisas grandiosas na sua vida. Maravilhoso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra. Te bendizemos, ó Pai, por esses ensinamentos tão preciosos, ó Deus, que o Senhor tem nos trazido através das Tuas Escrituras, ó Pai. Eu coloco diante do Teu altar nesse momento cada um dos irmãos que aqui estão. Eu me coloco diante do Teu altar, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor sonda os nossos pensamentos. O Senhor sonda os nossos corações. Antes da palavra chegar aos nossos lábios, o Senhor já conhece cada uma delas, ó Pai. O salmista diz que o Senhor já escreveu no teu livro todos os nossos dias. E se tem alguém que nos conhece bem, é o Senhor. E nós não podemos, ó Pai, esconder o nosso pecado de Ti. E a Tua palavra, ela é viva e eficaz, uma espada de 2 gumes, que divide, penetra nos nossos corações e descortina as trevas, ó Pai, que muitas vezes pode estar nas nossas vidas e no nosso coração.
Espírito Santo de Deus, nós nos lançamos diante do teu altar e entregamos diante do Senhor, Pai, todo o sentimento ruim que há dentro de nós. Nós queremos abrir mão do ódio, do rancor, Senhor, pelas pessoas, em nome de Jesus. Nós queremos obedecer a tua palavra e ela diz que nós devemos amar até os nossos inimigos, Senhor. Nos ensina, ó Pai, a colocar em prática isso nas nossas vidas. A tua palavra deixou claro que aquele que odeia o irmão ainda está em trevas. E nós não queremos permanecer nas trevas, mas nós queremos andar na luz, assim como o Senhor é luz. Nós queremos amar uns aos outros, porque Deus é amor. Nós queremos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou, ó Pai. Tu és o nosso padrão, Senhor. E o teu padrão é muito elevado, ó Pai. Mas com a ajuda do teu Espírito Santo, nós cremos que conseguimos chegar lá. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo caminho eterno. Guia-nos pelas veredas da tua justiça, ó Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, vem tirar de nós tudo aquilo que tem nos prendido, Senhor. Muitas vezes a nossa vida está amarrada, está presa por causa de sentimentos ruins que guardamos dentro de nós. E nós só fazemos mal a nós mesmos, Senhor. Nós lançamos diante do Senhor, ó Pai, toda a tristeza, toda a ansiedade, todo o ódio, todo o rancor, todo o pecado, ó Pai, que tem nos separado do Senhor, ó Pai. Nos purifica, Senhor. Estamos diante do teu altar nessa noite confessando os nossos pecados. E a tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Nos purifica, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, ó Pai. Que nós sejamos puros como Cristo era. Que nós venhamos olhar para o nosso irmão não com desconfiança, Senhor, mas com amor nos nossos corações. E se ele nos enganar e nos ferir, o erro não está em nós, Pai. O pecado está nele. Nós continuaremos sendo puros diante do Senhor. Nos ensina a amar, ó Pai. Quantas pessoas, Deus, Tu sabes que tem aqui nessa noite, que tem alimentado sentimentos ruins na sua vida e no seu coração, que tem feito mal a elas. Quantas pessoas têm problemas de saúde que são desencadeados desses sentimentos ruins, que elas têm guardado durante longos anos da sua vida, Senhor. Nós pedimos ao Senhor nessa hora, ó Pai, descortina, Senhor, esses sentimentos. Nós lançamos diante do teu altar e pedimos que o Senhor derrame cura sobre os corações. Nos cura, Senhor, nos lava, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda a obedecermos a tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajuda a colocar a tua palavra em prática nas nossas vidas. E que nós possamos ser reconhecidos pelo mundo como teus discípulos, em demonstrarmos o amor uns pelos outros. Que essa seja a marca dessa igreja, Senhor. Que essa igreja seja reconhecida no bairro de Portão, na cidade de Lauro de Freitas, por causa do amor que nós expressamos uns pelos outros. Não amor apenas em palavras, mas em ação, em demonstração de amor, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, nessa caminhada que não é fácil. Mas nós rogamos ao Teu Espírito Santo que nos ajude. Nos limpa, nos purifica e nos fortalece. É o que nós pedimos ao Senhor nessa hora, no nome de Jesus. Amém, Senhor.